Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bom, Thalita? A gente está como todo mundo está nesse momento, apreensivo, preocupado, né? E, aliás, eu acho muito corajoso quem está conseguindo sair para a rua no carnaval e ter um pouquinho de alegria e comemoração. Parabéns. Para mim está muito complicado isso. A gente também está preocupado por aqui. Justamente por isso que a gente quer conversar tanto sobre esse tema. Fernando, a gente tem agora agendada para amanhã uma segunda rodada de negociação entre Rússia e Ucrânia, né? E existe uma expectativa muito grande para que esse conflito seja resolvido numa mesa de negociação. E daí eu quero ouvir de você a perspectiva nesse sentido. Eu tenho ouvido falar, inclusive, sobre uma possibilidade, e tem relação direta com o que a gente viu agora, Zelensky sendo aplaudido no Parlamento Europeu, de a União Europeia aceitar a entrada da Ucrânia, de repente, e se afastar da OTAN. E a Rússia tenderia a concordar com isso, seria uma possibilidade de resolução desse conflito. Quero te ouvir, como você acredita que vai se dar essa negociação? Olha, Thalita, há sempre esperança de que a negociação resulte em alguma coisa positiva, um processo de acomodação de ânimos e cessar fogo, que é o mais importante nesse momento. Mas a realidade é que isso está um pouco distante. Por quê? Porque há todo um rol de interesses nacionais da própria Ucrânia, do próprio Zelensky, dos próprios grupos que estão ali fazendo o processo de resistência, e há também toda uma série de interesses internacionais que estão ali colocados. Não adianta você contemplar um e não contemplar os outros. E o problema é que os interesses nacionais ucranianos parecem, nesse momento, ser mais complicados. Por exemplo, a proposta de paz que o Zelensky enviou a partir desse primeiro encontro, né, que eles tiveram, implicava na Rússia devolver todos os territórios já ocupados, devolver a Crimeia, devolver Lugansk, devolver Donetsk, reconhecer a integridade daquela Ucrânia que existia antes de 2014, ainda pagar por todos os danos causados à infraestrutura, ou seja, parece que o Zelensky estava negociando do ponto de nação mais forte nessa escalada. E isso não contribui para que efetivamente a gente consiga chegar à paz, né? Então, eu tenho me preocupado muito com isso, porque esses aplausos que a União Europeia dá hoje para Zelensky vão para afastar o Zelensky do caminho do pensamento racional a respeito da posição dele nesse conflito. Do outro lado, nós temos uma potência nuclear. Quer você ache ela certa, errada, bonzinha, malzinha, se ela tem mais cara de lobo mau ou de chapeuzinho vermelho, tanto faz. O fato é que ela é uma potência nuclear que está se sentindo ameaçada e que resolveu reagir. Então, nesse momento, é hora de moderação e que cada um comece a analisar o cenário internacional a partir das suas próprias realidades e perspectivas. Esse tipo de manifestação acaba não contribuindo para que a gente encontre um caminho de paz. Nem essa, nem a manifestação dos embaixadores também ali na ONU, né? Porque eles se voltam contra o embaixador russo, dão as costas numa forma de protesto, mas aquele espaço é um espaço de negociação, é um espaço de você ouvir o outro, de você buscar a compreensão e de discutir, né? Então, como que você vê também essa reação desses embaixadores nesse momento? Porque não sei, me pareceu errado, me pareceu que esse era um espaço de discussão. Eu acho que esse não é o espaço de discussão, isso aí era uma assembleia dos direitos humanos, né, da área de direitos humanos, Sim. não é necessariamente do Conselho de Segurança. Esse é um tipo de manifestação que acontece seguido, já aconteceu contra o presidente norte-americano, já aconteceu contra alemães, isso é bastante comum, é uma demonstração de que há valores que determinada diplomacia europeia julga estarem acima propriamente das discussões que estão ali colocadas, e o cessar-fogo é um deles. O que incomoda é o que nós chamamos nas relações internacionais de double standard, né? Ou como a gente diz em português, dois pesos e duas medidas, né? Porque se vamos realmente agir desse jeito e colocar esses valores como primordiais, e acho que eles estão corretos, então nós deveríamos também virar e abandonar qualquer tipo de líder que estivesse envolvido em confrontos com relação
em confrontos que viessem a colocar a vidas das pessoas em risco. Isso significa que nós teríamos que parar de ouvir a Arábia Saudita, precisaríamos parar de ouvir em grande medida Israel, precisaríamos parar de ouvir os Estados Unidos, né? Só para citar os que hoje estão em conflito. E não é isso que acontece. Então, em realidade, apesar desse ser um ato muito comum de manifestações, tá? Não é a primeira vez e não vai ser a última, eu acho que ele acaba fazendo parecer muito mais a incapacidade das instituições de lidarem com o conflito nesse momento do que necessariamente algo certo ou algo errado. Né? Eu não vejo. E esse conflito tem que ser decidido no Conselho de Segurança, não é necessariamente nesse foro que vai ser decidido. Então ali era mais uma questão simbólica mesmo, o recado está dado. Eu tenho a impressão que a Rússia não se chateou nem um pouquinho com isso. Deixa eu só fazer um parênteses, então, já que você coloca essa situação, que é a expulsão da Rússia pela FIFA da Copa do Mundo. E tem muita gente criticando a hipocrisia dessa decisão, né? Porque a sede da Copa é Catar e é um Estado acusado de várias práticas que vão de encontro aos direitos humanos, né? Então, realmente, eu acho que tem muito do que você disse agora em relação ao que aconteceu ali na ONU também. A gente tem muito claramente aí colocado esses dois pesos e duas medidas. Isso está evidente nesse processo, né? E isso não contribui para que a gente chegue a uma solução pacífica, muito pelo contrário. Isso causa mais indignação aos dois lados nesse processo, né? Porque a Rússia continua se sentindo cada vez mais acuada, o próprio Putin chamou o Ocidente de império de mentiras, né? O Ocidente demonstra o uso de uma ferramenta que até então não tinha ficado tão evidente no plano internacional, que é exatamente esse mundo digital, essa capacidade de manobrar corações e mentes no mundo inteiro através de redes sociais, e usa também essas instituições com certa representação, como no caso da FIFA, a partir dos seus interesses. Mas convenhamos, isso não contribui para que a gente chegue a um bom termo nessa situação. Agora, claro, se você quer destruir o Putin, se você quer destruir a Rússia, se você acha que ele é comunista ou ele é um ditador e precisa sair de lá, bom, essas atitudes acabam então atendendo o teu objetivo. Mas se você pensa na paz internacional, se você pensa em construir um mundo plural, um mundo efetivamente onde as pessoas possam conviver sem ameaça da guerra, esse não é uma atitude que ajude. E quais são as suas perspectivas em relação a esses atores principais envolvidos nesse conflito? Porque a gente tem Putin, tem muita gente criticando essa estratégia e essa visão de Putin em relação ao que foi essa tomada de cidades ali na Ucrânia, né? Que talvez ele não tivesse contado com a população indo às ruas defender o território. Como que você tem visto? Assim, você acha que é possível, de repente, Putin dar um passo atrás em relação a isso que está acontecendo ou não? E essas outras pessoas, o presidente ucraniano, você já comentou sobre ele, o próprio Joe Biden, presidente americano, e essa questão da OTAN, né, que é tão cara a Putin, como que você vê a atuação dessas lideranças e o possível recuo deles nesse momento? Olha só, todos eles estão agindo dentro da cartilha, o que era esperado efetivamente. Eu acho que quem efetivamente deu um passo errado foi o Putin. O Putin, internamente, mesmo dentro da Rússia, quem analisa a política externa russa ficou chocado com o fato dele ir em direção a Kiev. Se imaginava que ele reconheceria efetivamente as regiões de Lugansk e Donetsk e a partir dali então defenderia isso e ponto final. O avanço dele a Kiev foi uma surpresa. A segunda grande surpresa foi o fato dele ter pensado esse avanço militar de forma errada. Ele não atacou efetivamente a Ucrânia, ele fez uma operação de incursão, correndo em direção a Kiev, julgando que uma vez que ele chegasse a Kiev, a própria Ucrânia se colocaria numa condição de rendição. E não foi isso que aconteceu. Ao fazer isso, ele se descuidou das suas linhas de suprimento. Nós estamos vendo em diversos lugares aí na internet tanques russos abandonados, pessoas brincando com os tanques em funcionamento ainda. Nós estamos vendo soldados russos meio perdidos dentro da Ucrânia, e isso tudo em função da forma errônea como Putin pensou esse processo militar. Agora, isso mudou nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, ele reorganizou essa ofensiva e agora está trabalhando efetivamente a partir de um princípio militar. Veja que a Força Aérea já começou a agir sobre as cidades, o que antes não estava acontecendo, né? Mas ainda assim é importante a gente destacar que com toda a força militar russa,
Em todos os lugares onde eles estão fazendo pressão militar, eles abrem um cordão para que os civis saiam, eles avisam antes as cidades onde eles vão atacar, que é para as pessoas terem um espaço de saída. É completamente diferente do que nós vimos, por exemplo, do Ocidente no Iraque, do Ocidente na Líbia, do Ocidente na Síria, ou mesmo a questão do Oriente Médio. Então, eu tenho a impressão que a Rússia pensou em fazer uma incursão pequena e contava com uma neutralidade do Ocidente e uma submissão de Kiev. Não foi o que aconteceu. Então agora vem essa situação. Será que o Putin dá um passo atrás? Eu acho que não. Eu acho que não, porque a Rússia perdeu muito capital político nesses últimas 96 horas, vamos botar assim. Né? Ela conseguiu unir a Europa contra ela conseguiu... o Biden está fazendo uma estratégia brilhante, quer dizer, o Biden está conseguindo desgastar a Rússia sem colocar um míssil americano, um soldado americano nessa história, né? E a partir daí a Rússia já perdeu muita coisa. Eu não consigo ver como o Putin vai sair dessa situação simplesmente admitindo essa derrota. Eu tenho a impressão que ele deve aumentar a pressão militar sobre esse momento para negociar de um papel, de um ponto de força nesse processo. E aí sim, aí paradoxalmente, isso que as pessoas têm que entender, né? Paradoxalmente, quem está batalhando para resolver a questão mais rápida é exatamente a Rússia. Ao aumentar a pressão militar, estabelecer a assimetria do conflito e dizer efetivamente, vamos negociar a partir da materialidade de cada um, o Putin senta na mesa e tenta negociar a paz. Claro que ele faz isso do ponto de força de onde ele está. Agora, quem fica mantendo o confronto, mandando armas, estabelecendo ou tentando arrumar uma equidade, ao invés de ir a favor da paz, está indo pelo prolongamento do conflito. E o prolongamento do conflito só serve àqueles que querem destruir a Rússia efetivamente. E a questão é, se você pensar em destruir a Rússia, você tem que lidar com o arsenal nuclear dela. Portanto, isso não é simples. Porque a União Europeia está enviando armamento, inclusive, né, para a Ucrânia, e daí realmente essa assimetria de conflito se torna inviável e a Rússia, enfim, vai com mais força também. Claro, no momento que você, né, já existe uma assimetria natural. No momento em que você ajuda o lado mais fraco, você diminui essa assimetria, você prolonga o conflito. Prolongando o conflito, você coloca mais vidas de inocentes em risco, você faz com que aqueles dois países se desgastem, portanto, para a Europa, isso é muito bom. Prolongar o conflito é ótimo. Para a Rússia e a Ucrânia é uma desgraça, não pode. Então, às vezes, as pessoas têm que entender que a análise de política internacional não é vestir uma camiseta, né, pró-Rússia ou pró-Ucrânia e achar que você pode definir moralmente todos os passos disso aí, que todos eles vão ser bons para um lado e ruim para o outro. Não é verdade. Né? Então, é uma grande hipocrisia da União Europeia trabalhar com uma série de sanções contra a Rússia, e está correta essas sanções, tem que aplicar as sanções para evitar que a Rússia escale o conflito, mas ao mesmo tempo você começa a enviar aviões e armas para o lado mais fraco, fazendo o Zelensky acreditar que ele tem uma possibilidade de resistência que efetivamente ele não tem. E aí o que você faz? Você prolonga o conflito, você distende ele no tempo de uma forma irreal e só tem a ganhar isso a Europa. E aí a questão é essa. Entendendo esses pressupostos, a Rússia vai aceitar entrar nessa guerra de desgaste? Eu tenho a impressão que não. Qual é o resultado para a Rússia? É aumentar a pressão militar sobre aquela situação para tentar resolver rápido. E isso sempre traz mais problemas, além de sofrimento para as pessoas que estão ali na região. Claro. Fernando, em relação a essa justificativa que foi utilizada, inclusive, por Putin para adentrar ali território ucraniano, que é a desnazificação, né? Ele diz que o país é um país nazista e ele desnazificaria o país. E daí a gente tem a União Europeia, inclusive, mandando o armamento ali para o país, que tem batalhões reconhecidamente nazistas, né? Tem um grande batalhão que chama Azov, me corrija se eu estiver errado, que é autodeclarado nazista. Então, assim, há riscos também em você armar, de fato, esses batalhões e que tem essas bandeiras aliadas diretamente ao nazismo? Claro. Nenhum analista sério nega a existência e a força dessa perspectiva de extrema-direita neonazista dentro da Ucrânia, e não é de hoje, é há muito tempo. Tá? Assim como, por exemplo, o Ocidente está tomando conta desse conflito há 2 semanas, né? Enquanto que as discussões, a guerra civil entre russos e ucranianos dura desde 2014. Especialmente nas regiões de Donetsk e Lugansk, é diário a convivência com massacres de um lado e de outro.
né? Então aí nós do Ocidente resolvemos a partir de agora olhar para o conflito e achar que a gente pode moralmente decidir um lado ou outro. Não, não é bem assim. Chama muita atenção essa questão da presença e da força dessa política de extrema-direita na Ucrânia, porque a formação da identidade nacional ucraniana, especialmente a partir de 91, ela se dá a partir do fortalecimento desses discursos nacionalistas de ódio à Rússia e, em grande medida, se fortalecendo a partir dessa perspectiva neonazista, porque para gerar esse ódio à Rússia, esses discursos ficam, vamos dizer assim, destruindo a ideia de que a Rússia é um novo país e passam a associar a Rússia com a antiga União Soviética. E aí você cria um grande monstro que não existe, um monstro a que você tem que odiar. E é assim que os ucranianos estabeleceram grande parte da sua relação nos últimos anos. Isso é muito preocupante. Por exemplo, o prefeito de Kiev é o Vitaly Klitschko. Vocês tiraram essas imagens do Telegram dele. O Vitaly Klitschko é conhecido mundialmente, você pode buscar na internet, pelas suas posições em favor ao neonazismo. Então, assim, tirar isso do conflito é um absurdo. Agora, a política internacional é feita de meias verdades, tá, Thalita? Então, é verdade que existe esse componente na Ucrânia e que essas forças políticas são, em alguma medida, significativas lá dentro? A gente pode chamar o Estado ucraniano de nazista? Não, não pode, né? Convivem ali numa luta diária, interesses legítimos, democráticos, interesses nacionalistas legítimos e uma extrema-direita, obviamente, neonazista. Então, o problema da política internacional é exatamente esse. Os argumentos, eles acabam sempre circulando por meias verdades, né? Não se sabe efetivamente se o interesse de Putin é a desnazificação ou se efetivamente o interesse de Putin é a preservação da área russa que estava sendo atacada, ou ainda se o interesse dele é ainda maior, tem uns que leem o interesse dele ainda maior como uma vontade de reestruturação de uma grande nação eslava, retomando aí Bielorrússia, retomando aí a própria Ucrânia, ao que um dia fora esse grande império dos czares. Portanto, fica muito difícil da gente estabelecer quais são efetivamente os objetivos dele. Mas olhando pragmaticamente para a situação, sim, existe um movimento de extrema-direita violentíssimo naquela região, armado e pago, treinado pelo Ocidente também, e isso impressiona. A gente tem documentos, tem matérias de jornal, tem pesquisas mostrando isso, mas o engraçado é que para o mundo ocidental parece que nada disso poderia trazer ao Putin qualquer tipo de insegurança. Ele deveria, no mínimo o Ocidente deve achar que Cuba incomoda os Estados Unidos, Venezuela incomoda os Estados Unidos, e isso é legítimo. Mas a Ucrânia não pode incomodar a Rússia e isso não é legítimo, e nós temos que então transformar esse conflito num grande conflito entre os mocinhos e os bandidos, e isso está completamente errado. Sempre tão esclarecedor conversar com você, Fernando. Contextualiza, traz informações, sempre muito bacana, viu? Deixa eu trazer uma pergunta que a gente recebeu aqui nas redes. Tá aqui. Peraí, perdi. Tá aqui. O Ricardo Rodrigues Galvão perguntou assim, vamos ver se a gente consegue responder, Fernando. Ele disse que ouviu de um analista que essa operação da Rússia já consumiu 80% da sua capacidade militar. Se isso procede, você tem essa informação, Fernando? Não, muito longe disso. As peças que nós vemos, eu não sou especialista em armamento, mas tem muita gente que a gente tem contatos aí. As peças que a gente vê sendo utilizadas, tanto as peças de blindados ou os carros motorizados, né, os blindados motorizados que estão ali, não são peças de ponta, tá? Não são os tanques que o Putin anunciou lá em 2018 como a grande novidade do mundo, são peças vamos dizer assim, de um segundo escalão, tá? Elas foram colocadas dentro da Ucrânia em número muito pequeno, muito menor do que uma invasão nessa escala requeriria, tá? E com certeza as grandes armas da Rússia não foram nem tocadas ainda. Você vê que a Rússia não trabalhou com as barreiras de mísseis que eles estabeleceram, não está cortando efetivamente nenhum tipo de envio de energia para a Europa, e a sua força aérea está totalmente contida. Nas últimas 24 horas é que o Putin mudou um pouquinho isso para aumentar a pressão. Então, com certeza, o que o Putin utilizou ali para fazer essa primeira incursão não é significativo frente ao poderio militar russo propriamente dito.
Perfeito, Fernando. Em relação ao poder nuclear, né, que você já citou aqui, você enxerga uma escalada nesse conflito a ponto dos países utilizarem essa carta do poder bélico, ou pelo menos apresentarem essa carta? Ou, de repente, é o próprio Ocidente que cria essa narrativa para nos amedrontar em relação a tudo que está acontecendo? Como que você vê essa questão do poder nuclear? Não foi o Ocidente que criou essa narrativa. Essa narrativa foi criada pelo Putin. O Putin, antes de invadir a Ucrânia, alguns dias antes, quando a tensão estava crescendo, ele foi até a Europa e declarou efetivamente, perguntou aos líderes europeus: vocês querem lutar com a Rússia? Eu não quero, o presidente de vocês não quer, mas vocês querem lutar com a Rússia? E aí o Putin fez uma análise muito clara de como ele vê o conflito ali. Ele diz, olha, obviamente a OTAN tem forças militares maiores do que a nossa, mas nós somos uma potência nuclear de ponta, talvez hoje com tecnologia mais avançada. E isso ele tem razão. Então, naquele momento, o Putin declarou claramente, ele estabelece uma posição de que aquele assunto que está se tratando, Ucrânia, para ele é uma questão tão importante que ele está indo às vias de fato. Né? E isso a gente tem que compreender, porque isso vem sendo veiculado na mídia interna russa a todo momento. Ontem, um programa de extrema visibilidade dentro da Rússia, o seu âncora do programa fez a seguinte frase, né? Diz, olha, por que nós precisaríamos de um mundo sem a Rússia? Né? Então, se há um mundo em que a Rússia não pode existir, não pode ser segura, esse mundo não precisa existir. Nós temos mais de 500 submarinos com capacidades de lançamento de ogiva nuclear. Quer dizer, esse é um tipo de pensamento que esboça um pouco e que dá a ideia de até onde esse conflito, teoricamente, poderia chegar. Muito pouca gente acredita nisso, entendeu, Thalita? Porque as pessoas ainda estão muito apegadas àquele, vamos dizer, aquele interdito nuclear que se criou depois de Hiroshima e Nagasaki. Mas o problema é que a tecnologia hoje é tão grande que aquilo que a gente viu em Hiroshima e Nagasaki pode não ser o uso nuclear que o Putin está querendo. Quer dizer, nós temos ogivas hoje com capacidade muito mais destrutiva do que aquilo, mas nós temos também armas que trabalham com explosões nucleares de baixo impacto, que seriam possíveis arrasar um bairro, que seriam possíveis destruir determinadas regiões com muito mais controle. São, de novo, armas nucleares, vão impor uma nova forma de se pensar efetivamente os conflitos no mundo, mas que podem ser utilizados, e a Rússia tem essas tecnologias. Então convém não brincar com esse tipo de coisa. As pessoas estão achando que é um fla-flu, sabe, Thalita? As pessoas estão achando que é assim, é um Big Brother, né? Eu sou Team Rússia, você é Team Ucrânia, vamos ver quem é que ganha. E não, nós estamos efetivamente trabalhando com uma questão seríssima que se apresenta no início do século XXI. E sabe quem é que está olhando tudo isso de fora e achando tudo isso muito interessante? A China. Porque a China pode se tornar talvez a potência que mais lucre com esse conflito, na medida em que o seu solo vai estar protegido e ela vai se tornar ainda mais a indústria do mundo, porque os países em guerra vão ter suas economias destruídas e vão precisar comprar coisas, e a China está ali disposta a fazer isso, ver, de alguma maneira, o Ocidente entrar num grande conflito que não traz vantagem absolutamente para ninguém. A partir desse ponto, como você vê os interesses e as preocupações dos Estados Unidos especificamente em relação a esse conflito? Porque você citou a China, né? E Estados Unidos vem batendo de frente com a China já há algum tempo. Como que você vê? O Joe Biden vai fazer um discurso, né? Agora, acho que nas próximas horas, e é esperado que ele eleve o tom em relação a Putin também, né? Eu não sei se ele vai elevar. Esse discurso que ele vai fazer agora é o State of the Union, que é um discurso que é feito todos os anos, que visa o presidente precisar apontar e dizer efetivamente no que o governo dele está caminhando para tornar os Estados Unidos mais unido, melhor e tal. Eu não sei se ele vai focar abertamente na política externa, embora a política externa sempre seja um ponto que está colocado em todos os States of the Union até aqui. Mas eu diria que a estratégia do Biden até esse momento é brilhante. O Biden conseguiu aumentar o seu poder, ou a sua posição de poder em relação à Rússia, de forma muito, muito grande, sem gastar seus recursos militares ou seus recursos financeiros nesse momento. Os Estados Unidos, e isso é uma mudança de paradigma na política externa americana, tá? Porque os norte-americanos até então pensavam que política externa era que nem futebol americano, que você tem que dar encontrão no outro e empurrar o outro para fora do campo. E o Biden vem trazendo uma outra perspectiva
perspectiva a respeito disso que está dando resultado. Até agora está dando um resultado muito grande. Quem realmente perdeu capital político com essa história foi a Rússia do Putin. A questão é que, para o americano médio, Thalita, isso não é aceitável. Então o Biden literalmente não tem chance nenhuma de ser reeleito a partir de agora. Né? Essa perspectiva, a partir de agora, a grande questão de política interna nos Estados Unidos vai ser se eles vão permitir que o Trump se candidate ou se efetivamente os republicanos vão colocar um outro indivíduo ainda talvez mais pernicioso e mais perigoso lá naquela situação. Para quem foi criado na Guerra Fria, Thalita, para quem foi criado nessa perspectiva de que a todo movimento do outro eu preciso combatê-lo, eu preciso interpelá-lo, as atitudes do Biden, essa política externa mais fina que o Biden fez aparecer com o uso dessas ferramentas novas, via rede, via diplomacia, manipulação dessas narrativas de mídia, ela não faz sentido. O americano médio não entende isso. O americano médio só simplesmente está dizendo que os Estados Unidos estão se enfraquecendo perante o mundo. E aí acaba condenando Joe Biden, que talvez tenha sido o primeiro presidente norte-americano a agir de forma mais ou menos correta com relação a um conflito internacional dessa monta, que esse cara não seja reeleito. É bastante triste isso. Fernando, se Biden tivesse dado um passo atrás nessa discussão de entrada da Ucrânia na OTAN, esse conflito não teria sido evitado? Muito provavelmente sim. De novo, né? Esse conflito ele é um mix de interesses. Existem interesses regionais, existem interesses internacionais, existem interesses nacionais que estão ali colocados. A Rússia, há muito tempo, há mais de 4 anos, 5 anos, vem iniciando negociações para que a OTAN efetivamente não continue sua escalada em direção ao Oriente. Tá? Desde 2000, desde o ano 2000, nós já temos 14, se não me engano, 14, entre 11 e 14 estados que entraram para a OTAN e todos eles são na Europa Oriental e alguns deles fronteiras com a Rússia. Então, esse é sim um ponto em que o Putin se prende para declarar efetivamente que ele está se sentindo inseguro e tem razão para isso, tem razão para estar se sentindo inseguro. Certamente, se houvesse uma posição tanto da Europa quanto da OTAN de que a Ucrânia não entraria na OTAN nem na União Europeia, e aí se podia arrumar alguns tratados laterais, do tipo tratados de cooperação econômica com a Ucrânia, tratados de cooperação técnica com a Ucrânia, mas que se desse garantia aos russos de que aquele território não seria utilizado efetivamente como base para lançar ataques à população nem ao território russo, eu acho que esse confronto não teria ido à tona. E aí é paradoxal o que nós estamos vivendo, né? Mas as manifestações do Donald Trump fazem sentido. Ele me parece muito mais lógico fora da presidência do que dentro dela. E ele disse claramente que se ele fosse presidente, esse confronto não tinha acontecido, porque ele teria ido negociar com o Putin muito antes. E os republicanos entendem o que é a esfera de influência. Os republicanos historicamente entendem isso e provavelmente eles diriam, ok, nós vamos resolver aqui, vamos acertar e não vai ter. Os democratas costumam ter uma atuação no plano internacional muito mais abrangente e isso acaba incitando maiores conflitos internacionais. Essa questão da OTAN é uma questão a ser colocada no papel. Se isso seria suficiente para que Putin não continuasse a sua perspectiva de intervenção militar, nós não sabemos, mas que esse é um ponto forte que o Putin tem e que ele tem legitimidade para postular, ninguém pode negar. Só para a gente encerrar, vamos trazer essa discussão aqui para o Brasil, né? Como o Brasil está se inserindo, porque a gente vê divergências na tomada nas falas, principalmente, né? Do Itamaraty e do Planalto. A gente vê Bolsonaro falando sobre neutralidade. Hoje mesmo vi uma entrevista do ministro de Relações Exteriores contradizendo, falou, não é bem assim, não é bem neutralidade que ele quis dizer, enfim, o Itamaraty tem condenado a guerra publicamente, né? Como que você tem visto esses posicionamentos? O Bolsonaro é a criança na sala. O Bolsonaro conseguiu errar em todas as situações, inclusive nessa viagem desastrosa que ele fez à Rússia, e continua errando. E isso ficou tão patente que vários atores do alto escalão do governo bateram de frente com o Bolsonaro nas últimas 96 horas. O primeiro a fazer isso foi o vice-presidente Mourão, né, que inclusive foi chamado a atenção numa live pelo Bolsonaro como se fosse uma criança. Mas a partir dali, vários generais, vários diplomatas começaram a chamar a atenção de que o Bolsonaro não tinha a mínima noção do que estava fazendo. E estão literalmente deixando o Bolsonaro falar sozinho, colocando ele dentro de um cercadinho e dizendo assim, meu amigo, vai lá andar de jet ski,
vai viver aí as tuas férias e deixa os assuntos de adulto para os adultos questionarem, os adultos se meterem. Porque a forma como o Bolsonaro tratou a política externa brasileira no início desse confronto foi suicida. Ele arrumou uma bronca com os Estados Unidos e com o Ocidente por conta de um conflito que nós não tínhamos, em princípio, nenhum tipo de interesse imediato e não precisávamos nos manifestar. A partir do momento que eles conseguiram colocar Bolsonaro no seu cercadinho, né, deram uma chupeta para eles, dizendo, fica aí quietinho, não te manifesta sobre coisa séria, o Itamaraty tomou a frente desse conflito, tomou a frente dessas posições e vem tentando enquadrar a política externa brasileira num grande movimento de diminuição de prejuízos para trazer ela para um centro que eu acredito que seja o discurso do embaixador brasileiro na ONU ontem ou anteontem, que significa efetivamente que é a mesma postura do Lula, né, que é exatamente dizer, olha, o conflito é inaceitável, a invasão é inaceitável, mas os dois lados têm motivos legítimos para estarem na situação onde estão. Então nós precisamos sentar e entrar numa mesa de negociação o mais rápido possível, garantindo que não haja uma escalada de conflitos. É isso que o Brasil está fazendo, é isso que efetivamente o presidente declarou, é essa a posição, por exemplo, do Gabriel Boric, o presidente do Chile também, e acredito que deveria ser a posição de toda pessoa que conhece um pouquinho de política internacional e que está realmente preocupada com um confronto dessa magnitude na situação que está. Claramente, Bolsonaro não entende o que está fazendo. Já que você citou Lula, deixa eu só trazer isso realmente para finalizar. Lula no México, né, deu essa declaração de condenando guerras, falando sobre a importância de união da América Latina, inclusive nesse processo de paz. E numa entrevista na semana passada para rádios, ele fez críticas, duras críticas à ONU e ao que é a ONU hoje, né? Ele chamou ela de decorativo, de organismo decorativo, e muito por conta da configuração do Conselho de Segurança, né? Que ainda não aceita novos membros ali, né? Então, essa discussões relativas à segurança no mundo ficam muito restritas a esses países. Como que você tem visto esses posicionamentos de Lula? O presidente tem uma crítica que é justa, que é séria, ou seja, a falta de representatividade das instituições internacionais hoje no mundo. Quer dizer, instituições internacionais pensadas no século XX, que davam abrigo a interesses do século XX e que nunca foram reformadas. A questão é que, do ponto de vista geopolítico, esse argumento faz pouco sentido, porque o Conselho de Segurança ele tinha uma função de reunir as grandes potências que tinham capacidade militar naquele momento para que não houvesse uma guerra entre elas. E, efetivamente, nunca houve uma guerra entre Estados Unidos, China, Rússia, a antiga União Soviética, Inglaterra e França, que eram as grandes potências. A pergunta é, nesse momento, existe algum outro país que tenha aumentado suas capacidades militares a tal ponto de exigir ou de buscar no cenário internacional uma cadeira nesse grande grupo de 5 que efetivamente dominam as questões militares internacionais? E não tem. Então o presidente faz o papel de falar de uma nação militarmente frágil, que é o Brasil, no cenário internacional, apelando para os princípios do institucionalismo, do respeito às regras, das ideias morais. O problema é que na situação em que o mundo está, nesse confronto material que nós estamos vivendo cada vez mais acirrado, esses argumentos fazem pouco sentido à cabeça dos indivíduos que efetivamente estão aumentando seus arsenais militares. Agora, o Brasil tem que fazer isso mesmo, tem que trabalhar sob a perspectiva de um país frágil e que busca a constituição de ordens cada vez mais consolidadas e institucionais. O quanto disso efetivamente vai ter de ressonância é que eu julgo difícil nesse momento da gente pesar, especificamente por conta desse conflito que está acontecendo. Mas eu acho que o presidente Lula deve ter um papel primordial, se eleito em 2022, nessa reorganização do mundo a partir de agora, porque veja, se o século XX foi eminentemente ocidental, o século XXI parece que será eminentemente oriental. A aliança Rússia e China nos mostra nessa situação. Agora, precisa algum líder, algum país a fazer uma cola, uma ponte entre esses dois hemisférios para que a gente possa ter mais pontos de contato e capacidade de negociação do que efetivamente simplesmente responder a ameaças militares ou econômicas daqui para lá. Então eu penso que o presidente nesse momento poderia trazer ao cenário internacional alguma coisa que nós estamos carentes, que são figuras internacionais com legitimidade e capacidade estadista para servirem de ponte em direção à paz e não à guerra. Perfeito.
Fernando, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente e em todas as lives que você tem feito, porque tem sido uma voz muito importante realmente para que a gente entenda a complexidade, a profundidade desse momento que a gente, população mundial vive agora, né? Não restrita ali a leste europeu, mas todos nós aflitos por conta disso. Muito obrigada, viu? Um grande beijo para você e até uma próxima. Obrigado, Thalita. Um grande beijo para todos nós, um bom feriado e olho, porque às vezes a gente acha que está ajudando, tomando o lado do mais fraco, e em realidade a gente está auxiliando que esse mais fraco sofra ainda mais alguma coisa do qual nós não temos controle, que é efetivamente essas bombas nucleares. Tá bom? Grande abraço, Thalita.